Olá, ele é vice-presidente da DAZN, empresa de serviço de streaming dedicado exclusivamente ao esporte. Formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2004, ele está envolvido com os principais influenciadores do Brasil, incluindo jornalistas, blogueiros, criadores de conteúdo digital e analistas. Tem um grande conhecimento em comunicação corporativa, gerenciamento de crises e também trabalha com media training. O projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo do Mackenzie recebe hoje o jornalista Thiago Massari. Olá, Thiago, seja muito bem-vindo ao nosso projeto. Prazer falar com você. Olá, obrigado, Vanderlei. Eu estou bem feliz de estar aqui com você. Thiago, por que você escolheu fazer jornalismo? Nossa, quando eu fui fazer jornalismo, na verdade, eu fui fazer jornalismo porque eu queria trabalhar com entretenimento, com cultura e meu sonho era escrever sobre cinema. Esse era meu grande objetivo, assim, de trabalhar com jornalismo. Era escrever resenhas sobre filmes para Ilustrada, para o Caderno 2. Assim, essa foi minha motivação, assim. Eu era um dos poucos alunos da turma que não queria trabalhar com jornalismo esportivo, né? Assim, acho que 90% da turma queria ir para esse lado. Tinha muita gente querendo fazer política, até reportagem mesmo de investigativo, né? Mas eu sempre quis trabalhar com entretenimento e cultura. Por que você escolheu o Mackenzie? Pois é. O Mackenzie, na época, quando eu fui fazer o vestibular, o curso de jornalismo era novo, né? Eu fui da terceira turma de jornalismo. Mas o Mackenzie, obviamente, já era reconhecida como uma universidade de ponta. E quando eu vim aqui fazer o vestibular e conheci o campus e tudo mais, eu me apaixonei, assim. E aí foi engraçado, mas foi um feeling mesmo, foi quase que uma intuição de que eu ia estudar aqui. Então eu entrei, eu me senti muito à vontade, muito em casa, o campus é lindo, achei a infraestrutura da faculdade incrível. Eu falei, não, se eu passar no vestibular, é aqui que eu quero estudar, e foi assim. Como é que foi a tua relação com a universidade? Não só com o curso de jornalismo, mas com a universidade durante esses 4 anos? Foi muito, muito intensa, né, essa relação e muito positiva. Assim, na época eu tinha bolsa, né, de estudos, então o que para mim era muito legal. Eu trabalhava já na época, ao mesmo tempo que eu fazia a faculdade, mas eu ficava muito aqui. Então, além do curso de jornalismo propriamente dito, eu fiz aula de teatro aqui, eu participei do coral do Mackenzie, então a gente cantava inclusive em eventos, cerimônias e tudo mais. Então, era uma relação muito intensa e quando eu podia eu passava muito tempo aqui. Então, chegava cedo, ia para a biblioteca, ficava fazendo as coisas lá. Os laboratórios mesmo de vídeo, de edição, rádio. Então, era um lugar que se eu podia estar aqui, eu estava. Assim, eu aproveitei muito os 4 anos que eu estive no Mackenzie e eu sinto muita saudade. Assim. Então, toda vez que eu sou convidado a voltar, eu aceito o convite porque, para mim, é uma alegria mesmo. Já que você citou o laboratório de vídeo, a gente resgatou aí um trechinho da sua atuação na televisão. Vamos ver, então. Vamos lá. Como os jovens que largam a família e amigos em outra cidade para vir estudar em São Paulo lidam com a solidão? Descubra na matéria de Adriana Augusta. Sou de Limeira. Sou de Aparecida. Mogi das Cruzes. Você acha que a metrópole é sinônimo de solidão? Confira na reportagem de Jaime Menezes. Bom, isso faz tempo, né? Digamos que você tinha um pouco mais de cabelo. De cabelo, assim. Bastante cabelo. Você pensava em atuar em alguma área específica? Televisão, rádio? Olha, eu gostava demais de fazer TV, assim, então, e era uma coisa que, na verdade, eu fui descobrir aqui, porque nunca tinha tido a oportunidade de fazer nada com TV. Eu me sentia muita vontade com TV na época, com rádio também. Então, assim, para mim, o grande barato do curso de jornalismo é que eu me descobri em muitas áreas, né, diferentes, assim, de atuação. Né? TV foi realmente uma delas. Durante um tempo até cogitei fazer alguma coisa em TV. Só que na época da faculdade, eu já entrei no estágio, já comecei a trabalhar com comunicação corporativa, né? E eu fui mordido por esse bicho da comunicação corporativa, eu me apaixonei por isso, porque eu entendia que eu conseguia atuar como jornalista do ponto de vista de produção de conteúdo,
Mas tinha também um outro lado, que era um lado mais de negócio, de estratégia de negócio, estratégia de comunicação, da importância da comunicação dentro de uma empresa, para a sociedade também, só que com uma abordagem diferente do jornalismo. E aí aquilo me despertou para uma realidade que para mim foi muito atraente. Então eu acabei nem tentando enveredar por outros caminhos e continuei na comunicação corporativa onde eu estou até hoje, né? Na sua época, era menos comum o aluno se interessar pela área corporativa, né? Eu acho que grande parte entrava pensando especificamente na redação. E o mercado corporativo hoje, como está para essas pessoas de comunicação? Ele tá muito aberto, né? Hoje eu acredito que a grande maioria das vagas, das oportunidades, dos planos de carreira, de fato, estão muito desse lado da comunicação corporativa, né? Na época você tem razão, assim, até existia um certo preconceito, né? Acho que você deve lembrar disso, de quem era o aluno de jornalismo que seguia pelo caminho de assessoria de imprensa, né? Que na época a gente chamava de assessoria de imprensa. Mas é engraçado, eu mesmo, num primeiro momento, tinha esse preconceito mesmo, né? Não, mas isso não é jornalismo, mas um jornalista não deveria ir por esse caminho. Só que esse era o olhar que eu tinha de fora, né? Quando eu entrei, de fato, na profissão, comecei a ter contato com ela, eu comecei a entender que não era exatamente aquilo que as pessoas falavam, que é ao contrário, que eu tinha sim uma grande possibilidade de produzir. Eu escrevia muito, produzia muito texto, entrevistava muita gente, só que o final da história não era, que o objetivo não era um objetivo jornalístico, ele tinha um outro caminho, mas sem dúvida eu acho que é um mercado que se desenvolveu muito. Eu acho que eu fui muito feliz na escolha porque eu acabei pegando um período que justamente essa carreira deu um salto gigantesco, né? Então, a gente saiu da história da assessoria de imprensa, né? E hoje a gente fala sobre especialista em comunicação, né? Então, hoje eu converso com jornalistas, eu continuo fazendo esse trabalho conversando com imprensa, mas é um trabalho que é muito mais amplo, muito maior do que ele era há 17 anos quando eu comecei, né? A gente pode considerar essa pessoa do jornalismo corporativo também jornalista. Mas não responde agora. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Tá o Projeto Memória volta já. Projeto Memória Jornalismo está de volta. Ao meu lado, Thiago Massari, jornalista, professor e ex-aluno do curso. Thiago, eu perguntei para você se esse jornalista, ou esse profissional de corporativo, ele é considerado um jornalista no mercado? Eu creio que sim, assim, até porque hoje o próprio jornalista, ele mudou muito o escopo dele de trabalho, né? Então, por exemplo, há alguns anos você não falava sobre branded content, né? Que é conteúdo voltado para as marcas. E hoje a imensa maioria das redações trabalham com esse formato e muitas vezes é o jornalista que está ali apurando as pautas convencionais do veículo, que às vezes é envolvido também na produção de conteúdo para marcas. Então, eu acho que no final das contas, essas delimitações que existiam até alguns anos, hoje já não existem mais, né? Então, e eu não falo nem só dentro do jornalismo. Então, quando você pega jornalista, quando você pega relações públicas, quando você pega publicitário,
e outras áreas de atuação de comunicação, você percebe que hoje existe um borrão, né? Você não tem mais esses limites estabelecidos de modo tão criterioso, né? O que eu acho que é excelente, né? Porque no final das contas somos todos comunicadores, né? E às vezes você vai usar jornalismo, às vezes você vai usar relações públicas, às vezes você vai usar a publicidade. E acho que esse é o melhor caminho. E a faculdade é bom que te dá isso, né? Porque o Sim. seu projeto de trabalho de conclusão de curso foi totalmente diferente. Foi uma grande reportagem sobre um adolescente em situação de risco, em situação de rua, né? Foi. Aí você não atuou, você não foi para o mercado corporativo. Você não pensou que você pudesse ser um jornalista de grande reportagem, por exemplo? Pensei, na verdade, assim, como eu falei, eu me encontrei em várias áreas diferentes do jornalismo, né? Escrever sempre foi uma paixão. E quando eu trabalhei nesse livro-reportagem, junto com a Karina Antonini, que foi minha parceira de TCC, a gente mergulhou realmente na história do Peterson Xavier, que é esse rapaz que se descobriu dentro de uma unidade da FEBEM na época, né, por meio do teatro. E era uma reportagem muito bonita, né, porque você passava pela questão social, né, você falava da realidade social, só que ela tinha um gancho otimista, positivo muito grande, né? Então, de como realmente uma pessoa podia se encontrar por meio da arte, por meio de um trabalho que ela se dispunha a fazer e que permitia que ela descobrisse algo dentro dela que ela mesma não sabia existir, algo bom, né? Uma luz, né? Para tirar a pessoa daquela escuridão que ela se encontrava. Então, na época, sim, eu cheguei a pensar, a falar, caramba, a gente até na época falei com a Karina, falei, a gente devia investir mais nesse livro, ver se a gente lança, ver se alguém publica, mas no final acho que a gente foi consumido na época ela também já trabalhava na Rádio Bandeirantes, a Karina. Na Rádio Bandeirantes intensamente, então acho que a gente acabou sendo consumido pelo valeu trabalho. a experiência, né? Foi muito bom, foi muito bom. Na sua época, o diploma do jornalismo era obrigatório, né? O diploma não é mais obrigatório para o exercício da profissão. Por que alguém deveria fazer jornalismo na faculdade? Olha, eu falo que a faculdade de jornalismo, para mim, ela me trouxe uma formação muito legal. Assim, primeiro porque eu acho que é uma faculdade extremamente plural, assim, então eu aprendi sobre diferentes assuntos, eu tive a oportunidade de mergulhar em temas distintos de filosofia, de ética, de economia, de produção de conteúdo visual, em áudio. Então, assim... Você utiliza isso no seu trabalho? Eu utilizo isso no meu trabalho e eu creio que o profissional de hoje vai utilizar isso mais do que nunca, né? Então, hoje na era dos podcasts, na era do YouTube, na era do streaming, né, que a gente está fazendo agora aqui, eu acho que você ter uma formação que te ensine, que te dê ferramentas, que te dê conhecimento, né, técnico, prático, e ao mesmo tempo uma formação acadêmica bem feita, que te dê profundidade de conhecimento, são realmente instrumentos muito importantes para qualquer pessoa que queira navegar, né, num mercado extremamente competitivo, né, extremamente volátil, que muda o tempo todo, né? Toda vez que você acha que você entendeu como alguma coisa funciona, ela vai lá e muda, né? Então a gente precisa ser muito flexível. E eu acredito que essa base que eu consegui construir dentro do Mackenzie foi muito importante para que eu justamente conseguisse me adaptar, né, e modular esse meu conhecimento técnico e teórico dentro de um mercado que nesses 17 anos mudou completamente. Então, e eu acho que ainda hoje isso é super importante. Já que você falou de mudança, quer dizer, você está numa empresa totalmente diferente, que 17 anos é muito, 5, 6 anos atrás, talvez a gente nem pensasse que pudesse existir algo parecido. E você também nem imaginava entrar numa empresa que tivesse esse tipo de perfil. O que é esse serviço que vocês fazem? O que a Dazon faz especificamente? E o que isso muda no mercado de comunicação?
Na verdade, o DAZN é uma plataforma de streaming, né, de conteúdo esportivo. Isso significa que a gente faz transmissões ao vivo, né, dos principais eventos esportivos hoje do mundo, no Brasil. E o que muda é que a gente sai daquele modelo linear, né, em que você tinha uma emissora de televisão ditando qual que eram os conteúdos que entravam para serem consumidos pelas pessoas. Então, o consumidor ele tinha um papel passivo, né? Ele recebia aquilo que a emissora acreditava que era o melhor para ele assistir. E hoje a gente está num outro momento em que a plataforma disponibiliza esses conteúdos simultâneos, né? Porque a gente não tem um jogo passando ao vivo. A gente tem um jogo, a gente tem uma luta, a gente tem uma corrida acontecendo em diferentes lugares do mundo, com transmissão ao vivo, com comentário e narração em português, e quem decide o que vai assistir é o nosso consumidor. Então, você deixa de ser o protagonista, a empresa deixa de ser a protagonista da ação, e quem passa a ser o protagonista é o consumidor. E isso faz toda a diferença, né? Então, a nossa missão como marca é mudar a forma como as pessoas assistem esporte. Eu acredito que a gente tem feito isso, né? A empresa chegou no Brasil em maio, agora de 2019, quer dizer, pouquíssimo tempo, mas na realidade a empresa existe há 3 anos, e em 3 anos o Brasil já é o 9º mercado em que a empresa chegou. E hoje a gente já é o canal número 1 de esportes no Japão, na Itália, e aqui no Brasil a gente está indo muito bem também. Então, acho que a gente tem feito uma revolução muito legal nesse meio. Tiago, a gente vai encerrar. Desejo sucesso para você. Obrigado pela presença. Eu agradeço. E sucesso nessa empreitada, né? E espero que outros profissionais, inclusive ex-alunos nossos, alunos nossos, procurem este caminho também. Tá bom? Obrigadíssimo. Eu que te agradeço, Vanderlei. Valeu. Obrigado. E a você que nos acompanhou nesse bate-papo, até o próximo episódio do Projeto Memória.